Fala pessoal, e aí, grande prazer de receber hoje aqui o nosso querido pastor Léo, que está vindo para a agência Influencia, né? E nós vamos contar a respeito de uma inspiração que Deus trouxe para a vida dos cristãos. Eu não vou falar só da sua vida, porque você vai dividir essa bênção com todo mundo. E o mais interessante, o mais legal é que isso vai ser algo extraordinário. Eu acredito que não tenha um programa, um podcast com a natureza e da ideologia por trás desse podcast, né? Então eu quero falar com você que está nos assistindo agora, né? Nós temos um filósofo, um pastor, um marido, um cidadão de bem que está aqui hoje sentado nessa mesa e que vai contar um pouquinho para nós a respeito desse projeto Mentes de Verdade. Léo, se deixar, eu falo o tempo inteiro, vou falar o tempo todo, né? Mas é assim, e é uma satisfação para nós aqui da Agência Influencia, no nosso podcast aqui, que a gente sempre está abrindo as portas. E graças a Deus, ao nosso bom Deus, ele tem colocado pessoas que têm abençoado a nossa agência, trazendo e chamando a atenção de Deus, principalmente, porque nós não somos nada sem Deus, nós não existimos sem Deus, nós não podemos fazer nada sem Deus. Então, assim, a nossa agência coloca à disposição do reino para que mais e mais pessoas possam estar nas redes sociais com conteúdo. Porque não é mais um conteúdo. Nós não queremos mais um conteúdo. Nós queremos conteúdo. E nós temos na segunda os Sedentos, nós temos também na Mesa com Rabis, nós temos o Sucesso Podcast, que é um programa de cunho social, mas que tem duas apresentadoras cristãs. Então, assim, esse é o intuito da Agência Influencia. Ela está a serviço do reino. Que coisa boa, hein, Alexandre? Eu tô tão feliz de estar aqui, cara. Tô como quem sonha, como diz o salmista. E você falou aí de um time, cara, do qual eu tenho muito orgulho de vir fazer parte, tanto do time Influencia, que é essa agência tão cuidadosa e talentosa no seu trabalho. Qualquer um que assista, que ouça, percebe o zelo com que a coisa é feita aqui. Celebro ainda mais a sua vida depois desse milagre lindo que foi alcançado por você, mas que, de certa forma, respingou em todos nós que sabemos da importância que tem sua vida e sua vocação. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando com você, bem, sorridente, com toda a sua inteligência, seu intelecto, à disposição desse novo trabalho, cara, que é uma coisa para além, como você mesmo disse, do que eu jamais poderia pensar na minha vida, Alexandre. Porque as coisas que Deus nos dá, e essa é a beleza delas, elas são maiores do que nós, Alexandre. Tanto quanto a obra é maior do que seu autor. Um dia nós não estaremos mais aqui, nem você nem eu, mas a obra vai permanecer, porque a obra foi inspiração de alguém que é eterno. Então o que a gente está fazendo aqui com muita modéstia, mas também com muita beleza e muita dedicação, tende a ser uma coisa que vai comunicar com as pessoas de agora, mas também vai comunicar com gente quando nós não estivermos mais aqui, porque aquilo que a gente produz em Deus tem aderência de eternidade. Então eu estou muito feliz de estar diante da primeira mente de verdade, de muitas que vão passar por aqui, que eu vou poder conversar, aprender. Esse aqui é um espaço, Alexandre, de fato de muita humildade intelectual, porque a gente quer que seja uma troca e um ambiente mútuo de conhecimento que sempre será iluminado pela verdade de Cristo, porque foi isso que nos regenerou e está presente em tudo que a gente faz. Mas que vai falar de muita coisa aqui. A gente vai falar de esporte, de cultura, de lazer, a gente vai falar de ciência, de filosofia, não tem como ser diferente, porque tudo isso, Alexandre, é fruto da árvore que sou.
Nada do que vai estar aqui é novidade para quem me conhece. Vai ser novo pra gente nova que vai estar chegando aqui. Mas para você e pros amigos que me conhecem. Eu gosto bastante, Léo. Eu gosto bastante. E é interessante, né? As suas saudações. Fala, gente boa, como é que é? Paz na alma, gente boa. E eu tentei, Alexandre, colocar o nome do podcast, O Paz na Alma, gente boa. Mas já tinham muitos podcasts com esse nome. E o Mentes de Verdade já era um projeto que eu tinha, coisas que eu pensava, como você disse, uma inspiração divina. Em mim não há nenhuma capacidade que não tenha vindo de Deus. Acredito que toda dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das Luzes. Então essas saudações fazem parte disso que eu dizia. Sou eu, cara. Essa coisa da paz na alma foi uma coisa que o Príncipe da Paz me entregou e tenho vivido dessa paz na alma. As turbulências de fora do barco estão para além do meu controle. Mas aqui dentro do barco, aquele que controla esse leme tem trazido paz para minha alma. E o mais engraçado, pessoal, é que eu gosto muito do Léo, e até a gente estava conversando na recepção logo assim que ele chegou, e eu sempre falei, eu sempre admirei, porque é o seguinte, fazer um programa evangélico, falar da Bíblia, abrir, o versículo tal, diz isso, aquilo outro, todo mundo faz. Sim. Agora, vocês já pararam para perceber que precisamos pensar não por dogmas, mas num modo contemporâneo, mas pensarmos, gente. Léo, é uma pergunta que eu sempre me fiz, assim, eu sempre parei para pensar. Será que cristão pensa? E agora? Muito boa a sua pergunta. E parece, quando a gente fala isso, Alexandre, talvez alguém que nos ouça e que é cristão se sinta ofendido quando a gente faça essa pergunta. Mas eu acredito, Alexandre, que o fruto que a gente dá, ele não é um fruto apenas espiritual. Ele é fruto do raciocínio, do intelecto, do pensamento, da construção filosófica, do aprendizado, do que Paulo chamou de metanoia, que mais do que mudança de mente, é a expansão da consciência. E há uma beleza nessa expansão, Alexandre, porque uma vez que uma mente é expandida, nunca mais ela se apequena, nunca mais ela se diminui. E a Bíblia nunca se ateve a falar apenas de coisas espirituais. Não seria da natureza de Deus, uma vez que Deus nos fez com um corpo físico e uma alma, para além de um espírito. Então tudo em Deus comunica com tudo em mim. O evangelho é para todos os homens, Alexandre, mas ele também é para o homem todo. E eu jamais seria alimentado apenas daquilo que é de natureza espiritual. Eu preciso fazer uma boa dieta, preciso cuidar do corpo. Você teve agora, passou por uma situação que é de cunho físico, mas que toca em todas as áreas da vida. Nós estamos completamente interligados. Aquilo que me toca espiritualmente vai tocar minha alma e vai tocar meu corpo. Aquilo que toca meu corpo vai tocar meu espírito e vai tocar minha alma. Só que às vezes a igreja dá uma importância demais a uma espiritualidade que nem sempre é uma espiritualidade saudável e bíblica em Cristo, e ela se esquece que nós somos de formação de outras naturezas. Então, nosso ambiente aqui do Mentes de Verdade, respondendo sua pergunta, é exatamente para induzir, como diria num bom cearense, catucar a mente da turma para que elas pensem para além das questões que muitas vezes, inclusive, a gente se equivoca em chamá-las de espiritual, porque a maioria das vezes ela está mais parecida com o que é religioso do que com o que é espiritual. O que é religioso cabe dentro desse copo, cabe dentro desse espaço. O que é espiritual não, está para além de nós. E o que a gente propõe aqui é essa conversa, que esteja para além de nós. Porque aqui ninguém é dono da verdade. Verdade é uma pessoa. Jesus é essa verdade. Então, através da beleza desse olhar do Cristo, a gente pretende apontar a nossa mira em todas as direções possíveis para que haja crescimento. Até porque a gente seria muito limitado se acreditássemos num Deus que não pensa. Correto. Um Deus que, vamos lá, um Deus que em 7 dias criou o mundo. Um Deus que disse, façamos o homem um pouco menor do que a gente, ou seja, do que os seres celestiais. Esse Deus deu sabedoria. Quem tem necessidade de sabedoria, peça que gratuitamente eu dou. Então, esse Deus já começa por aí. É para pensar. Sim. E o Mentes de Verdade, que inclusive
eu estou muito curioso para saber como o Espírito Santo ele vai atuar. É sério. Eu tô tão curioso quanto você, Alexandre, que eu também não sei. Eu creio na espontaneidade daquilo que o Espírito faz. Desde o começo, a primeira alusão que a gente tem do Espírito é de um sopro sobre as águas. Sim. A gente vai ficar aqui como água, amigo, e deixar o Espírito soprar sobre nós. É porque a gente tem tantos assuntos, né? Mas eu não quero, né? Como é catologia, eu esqueci como é o nome daquela palavra, para poder esmiuçar a apoclética, apoplética, esses monte de coisa de teologia. Gente, se tem uma pessoa desapegada com teologia, sou eu. Eu leio a Bíblia, guardo no coração, mas se você for esperar de mim, embaixo da letra tal, do número tal, tá escrito assim, esquece. Porque o mais importante não é a letra, não é saber a letra, é viver aquilo que Deus quer. Paulo dizia, a letra mata, o Espírito vivifica. Muita gente interpreta assim, eu tenho que então só viver no Espírito, na fé. Não! Você tem que entender, não é o que está escrito, vírgula por vírgula, palavra por palavra, mas viver de verdade aquilo que está ali. E uma coisa que há 37 anos atrás eu entendi, porque antes eu estudava a Bíblia, eu lia, queria entender de Bíblia, eu fiz curso de teologia lá com os irmãozinhos da pastinha preta, enfim, aquelas coisas todas atrás querendo entender. E aí Deus me deu a incapacidade de memorizar. Eu memorizo quase tudo, mas me deu a incapacidade de memorizar versículo por versículo. Talvez para eu não ficar vaidoso, soberbo. Talvez por isso. E não foi por falta de leitura, não, que eu li muitas Bíblias de muitas traduções. Mas isso não me fez melhor do que ninguém. Aí eu entendi uma coisinha simples. E aí voltando para o pensamento, porque Sim. Mentes de Verdade é isso. Sim, é isso. Tá? Uma coisa Deus me fez entender. Eu não preciso conhecer, decorar os versículos. Eu Sim. preciso entender a essência de Deus. Eu gosto de usar uma metáfora para isso, Alexandre, que é assim. Se eu for até a casa da minha mãe, eu talvez não me lembre a quadra, o conjunto, o número, mas eu sei exatamente onde é a casa. Mais do que isso. E é o que mais importa. Eu conheço quem está lá dentro, que é a minha mãe. Então, o mais importante, Alexandre, é conhecer a essência que o Espírito da Verdade expressou nas Escrituras Sagradas. Talvez o cara não saiba dizer Isaías, não. Mas se ele carrega a essência do Evangelho que ele aprendeu com esses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo, é o que mais importa. Olha, eu vou te contar aqui um caos. Vamos falar aqui, né? Sim. Caos. E uma vez eu estava numa determinada denominação, numa igreja no Ingá, em Niterói, né? A igreja assim que dessa denominação na qual eu passei, um carinho, um amor imenso por aquelas pessoas. E cismamos de fazer uma peça de 3 dias na igreja na Semana Santa. E um detalhe, ninguém queria fazer o papel de Jesus. Todo mundo queria ser o centurião, queria ser qualquer um. Muita responsabilidade. Ninguém queria ser. E nós pegamos um obreiro, e esse obreiro mal sabia ler e escrever. E ele assumiu. Errou o ensaio inteiro. Errou todas as falas, errou tudo. No dia da apresentação, eu falei, gente, vamos do jeito que tá. Ele sabe, na hora o Espírito Santo vai atuar. E nós fomos, e todo mundo falou, ele vai errar tudo, ele vai errar, ele vai ficar nervoso, não vai sair as falas, ele não sabe ler a Bíblia, ele é um obreiro praticante da fé. E aí aquela loucura, eu falei assim, tá na tua mão, Jesus, seja o que tu quiser, vamos lá. Pois acredite, sexta, sábado e domingo na apresentação, ele não errou uma palavra, ele não errou uma fala, ele botou a igreja
em prantos, em choro, porque ele não sabia ler nem escrever. Mas ele sabia, sabe o quê? Ele entendeu a essência de Jesus naquelas palavras. E ele não interpretou uma letra, porque ele não sabia ler. Ele interpretou a essência de Jesus. Foi por isso que o Espírito Santo funcionou. Imagine só, Alexandre, que essa coisa de educação no sentido de acesso à leitura, se a gente pensar na idade que a Terra tem, é muito nova. Até bem pouco tempo, um número enorme de pessoas não tinham acesso à leitura ou à escrita. Então, elas recebiam por meio do ouvir. Como a Bíblia diz, né? A fé vem por esse ouvir. Quando a Bíblia está falando sobre aquele ouvir, ela não está falando só aquilo que a gente ouve com os ouvidos. Vai parecer estranho o que eu vou dizer, Alexandre. Mas a gente ouve com as vísceras, a gente ouve no olhar, a gente ouve até na sensibilidade da pele. Porque Jesus jamais se limitou e jamais se limitaria a um canal de comunicação apenas. Ele fala de tantas maneiras quanto jamais a gente vai conseguir enumerá-las, Alexandre. Eu costumo dizer, eu tô pegando aqui meu celular porque semana passada a gente estava discutindo a respeito de algo muito interessante. E lá em Deuteronômio 29, versículo 29, as coisas ocultas ao homem são para Deus. E aí você fala assim, mas então quer dizer que existe mais coisa? Existe muito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem conheceu a mente do Senhor? E quem conheceu a mente do Senhor? Então, assim, existe, e aí, assim, muita gente não sabe, mas Deus se manifesta na energia quântica, Deus manifesta por sons que você não imagina que existam. Sim. Deus se manifesta através de vento. Deus se manifesta do jeito que Ele quiser falar com você. Você falou uma coisa aí, me lembrou uma situação. Quando Deus dá uma ordem para Josué cercar as muralhas de Jericó e eles vão tocar ali trombetas e eles não vão colocar as mãos no muro. Aquilo que estava acontecendo ali tem uma explicação científica. As ondas vibratórias, sonoras, geradas pelaquela quantidade de gente tocando o mesmo instrumento na mesma nota, fez com que aquelas muralhas caíssem. Não é um milagre apenas de ordem mística, nós acreditamos nesses milagres, mas é um milagre de ordem de ciência, de física. Então, assim, todas as vezes em que alguém estudar pouco, dirá uma bobagem acerca do evangelho. Mas toda vez que ela estudar muito, ela entenderá, qualquer que seja a ciência, que é impossível ela ser contra aquilo que a Bíblia disse, porque a Bíblia, impreterivelmente, é a voz de Deus e ela é a mãe de qualquer ciência, não enquanto palavra rígida e livro, enquanto essência do que Deus transmitiu ali, revelando de si. É o que eu falo, assim, explicar Deus, e aí eu falo o El Shaddai, o Eterno, o Adonai, do jeito que você quiser chamar, Allah, do jeito que você quiser chamar. Saiba que por trás de tudo isso existe uma força que a gente não vai saber até o dia do encontro. Correto. E eu estou ansioso para esse encontro, moço. Você não tem noção. Tudo que está acontecendo hoje no mundo aí, Jesus está voltando. Sim. Que isso ali? Jesus está voltando. É isso mesmo. E muita gente está desatenta, preocupada com suas vidas, preocupada em sapatear, em rodar, se jogar no chão, de fazer pregações mirabolantes, e está esquecendo do principal, ela própria. Parece o povo pré-diluviano. O comportamento é igual. Viviam como se nada tivesse acontecendo, casando-se, dando-se em casamento, sem perceber sinais evidentes que haviam tanto naquela época quanto a essa época, de que daqui a pouco a porta da arca se fecha, meu amigo. E aí, quem ficou do lado de fora? Ficou. Eu fico pensando, assim, o legal de tudo gente, é que a gente sentou aqui agora para gravar esse programa aqui com vocês, que é um teste, ao mesmo tempo já começamos a abrir, expandir as mentes e falar a respeito de um evangelho leve.
tá? Sim. Uma forma diferente, diferenciada de falar, que a gente vê o que está acontecendo hoje no país. Acabou de sair agora do nosso estúdio aqui o nosso deputado Gustavo Gaia, né? E eu fiz uma pergunta para ele, depois eu vou soltar nas minhas redes sociais, a respeito dos votos dos cristãos, porque cristão também é meio besta, né? Ah, não falo de política. Ah, não vou falar de política. Você vive aonde? A política rege a sua vida. Seu salário, a passagem do ônibus, o pão que você come. Tudo é política, gente. E a gente vai ser alienado? Não falo de política. Você vai deixar... aí eu vou entrar. Se eu não estiver enganado, Martin Luther King Jr. disse o seguinte: se a gente não reagir, nós vamos ser governados por homens maus. É mais ou menos isso. Eu não sei bem assim ao pé da letra. A essência é essa. A essência é isso. E ele falou isso no discurso dele. Sim. Né? Então, assim, se nós cristãos não nos posicionarmos, nós vamos ser governados por gente ruim. O Brasil está acontecendo isso aí, ué. Eu acho que há um avanço no sentido da temática. Se fala mais de política hoje do que se falava há 10, 15, 20 anos atrás. O problema é outro. É que eu sempre penso, Alexandre, que assim, se você quer ir para Goiânia e você tomar o sentido oposto, quanto mais rápido você for, mais longe você vai ficar. Um dos problemas não é apenas a igreja participar da política, é como, a partir de que princípios a igreja está participando da política. Porque se é para participar da política com princípios que não são os bíblicos, ela fazia menos mal quando ela não participava. Porque a partir do momento que ela participa, mas participa com sentimentos, com desejos, com propostas escusas, ela tá fazendo um mal pra gente no sentido civil e tá fazendo mal pra gente no sentido religioso da palavra. Porque aí é ruim pra gente como cidade, como polis, e é ruim pra gente como povo de Deus, porque queima o filme de todos os lados. Só que o erro maior foi nosso, Alexandre, como igreja, que não falamos do assunto, não preparamos. Não é só política, não. Inclusive, o Mentes de Verdade vai ser um espaço onde todos os assuntos terão pauta e vez de serem discutidos com sobriedade, com respeito, com dignidade. E com democracia. E principalmente com democracia, porque nós estamos num país democrático. Então, você que está aí, que vai daqui a pouco ver esses cortes, não espere 2 mentes iguais ou 3 aqui, não. Você vai ter um espaço de muito debate, de gente que discorda e se respeita, de gente olhando a partir do mesmo lugar, mas para pontos diferentes. Não vai ser conversinha de compadre, não. Pra fazer isso, Alexandre, eu ficaria em casa, cara. Aquilo que eu te disse sobre quem me conhece. E aí vai ter gente que vai dizer assim, mais um lugar pro Léo ser polêmico. Não, cara, é que eu acredito que não há crescimento quando todo mundo diz sim. E aí, olha só, mas peraí, Alexandre. Você como cristão, pastor, enfim, vai citar Nelson Rodrigues? Que toda unanimidade é burra? Sim. Eu gosto de outra do Nelson Rodrigues, é quando ele diz que os idiotas vão dominar o mundo pela quantidade. Ele morreu sem ver o cumprimento de sua profecia, mas ela está cumprida. Aí eu gosto também de um pensador americano, T. Berne, que fala o seguinte: nasce um idiota a cada 1 minuto. E é verdade. Sim. Muitas das vezes você cristão é um imbecil. E aí é onde entra. Agora eu vou falar um versículo, eu gosto dele, né? Os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Mais prudentes. São mais prudentes, em várias traduções. Sim. E é isso. Mais sagazes. Por quê? Porque você não estuda, você não se informa, você não lê. Rapaz, a maior lição da minha vida foi um vendedor de tabuada e livro no ônibus, que na época a BR nem era, aqui em Águas Lindas de Goiás, a BR nem era duplicada. E ele vendendo, um professor. Depois eu falei com ele, conversei com ele para entender o motivo pelo qual ele estava, depois do seu expediente, vendendo livros no ônibus. E ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Quem lê muito sabe, muito entende e muito fala bem.
Nunca mais eu esqueci isso. Por quê? Porque quando você lê, tá? Seja, hoje está muito a pastora Sandra Farage falou uma coisa que é bem verdade. O mal do século não é a droga. O mal do século é a droga conectada. Sim. Que é a droga do celular. Correto. Tá? Ela disse, perdão, vou dizer com as palavras dela. O mal do século, da droga, a droga desse século, ela não é injetada, ela é conectada. Correto. E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, cara, tem muito sentido. Muito sentido. Por quê? Porque nós estamos muito tempo conectados. Tá acontecendo uma coisa engraçada. Eu estava assistindo uma reportagem e os jovens estão indo para o offline, Léo. Querendo ficar offline, procurando roda de violão, ler livro de sarau. Os jovens estão cansados. Tem uma escritora que fala que os pequenos polegares, a geração dos pequenos polegares. É um livro que tem e fala que essa geração é os polegares o tempo inteiro em tela. Em tela. E os jovens estão largando. Por que será que os jovens estão indo para o offline? Estão deixando de ficar online? Estão procurando atividades artísticas, fotografia, tudo analógico, inclusive até fotografia de filme. Sim, Polaroid. Polaroid, se interagindo com coisas analógicas. Aí eu pergunto, por que será que os jovens estão saturados dessa situação das redes sociais? Assim, por todos os lados, a gente tem sido envenenado de dopamina. E aí, depois que você vicia nisso, você precisa de um processo de desintoxicação dessa coisa. Eu, como escritor, muitas das pessoas falam, pastor, o senhor não tem esses livros digitalizados? E eu digo, eu poderia ter, Alexandre. Poderia ter esses livros em PDF. Mas é uma coisa que eu ainda tenho evitado. Eu vou dizer por mim. Há tanta beleza no livro físico. O perfume do livro, passar a página. A maneira com que a gente interage com o livro, que é completamente diferente do celular. Porque é a marcação. Poder pegar um marca-texto. Tem uma outra coisa que é no livro, Alexandre. Tô eu e ele ali. O celular, tô eu, o livro e mais 250 aplicativos que não me deixa dar a atenção devida àquilo. Porque enquanto leio, sou lido, Alexandre. A beleza da leitura, da arte essa. Eu passei a internação no mês de janeiro, Léo, e a minha esposa me fez a gentileza de levar um livro para mim que estava na UTI. Estava lá na UTI e aí eu tive o tempo de pegar o livro. E sabe aquela emoção de cada palavra, de cada parágrafo, você assimilar e falar, caramba, que coisa boa. Né? A cabeceira da minha cama tem uns 3 ou 4 livros agora. Hábito que eu tinha esquecido. E aí a beleza da leitura é aquele momento que você separa de um monte de mensagem, de um monte de coisa, e aí você está ali, você e o livro. Seja a Bíblia também, leia. Sim. Leia. Aí você olha aí você você foca, você concentra, você está dado aquele momento. As reações químicas do corpo, Alexandre, são diferentes quando você está lendo um livro, por exemplo. Faça um teste na sua casa. Poucos momentos antes de dormir, deite-se na sua cama e pegue um livro. Você vai perceber que seu corpo vai se aninhando, vai diminuindo as atividades, a leitura vai te preparar melhor e nós já sabemos, os sonhos, eles são reflexos daquilo que você durante o dia interiorizou. Você vai perceber um sono muito mais tranquilo do que você fica horas, aí antes de dormir você leva o celular para a cama e você fica vendo coisa ali o tempo inteiro. Seu sono é agitado, você demora a dormir, você vira de um lado para o outro, sua mente está perturbada, até porque muitas das informações que nos chegam nem são informações, são mais desinformações do que informação. Então não estou dizendo que é para você abandonar o celular, ele tem a função dele. O que você não pode é
mudar pra dentro do celular. Tem gente que faz tempo que mudou daqui, Alexandre. Que estão morando aqui dentro faz tempo. Ele come aqui, ele dorme aqui, ele namora aqui, ele lê aqui. Tudo que ele faz é aqui dentro. E essa vida aqui é igual dinheirinho daqueles jogos de tabuleiro, banco imobiliário, que não vale nada. Like que você tem aqui. Você passou por um momento como esse agora que você descobriu quem é que tá de verdade com a gente. Sim. É na hora que a verdade da vida se escancara diante de nós. Ó, para você que tá curtindo, a aleatoriedade do programa vai ser assim, gente. Começa num assunto, expande para outro, vai aonde o vento levar. Então, assim, nós abrimos esse bate-papo que, assim, a gente já deve ter passado até de 1 hora, né? Capaz. A produção... Papo bom passa tão rápido. Sempre é assim. E a gente vai começa em um tema, navega em um monte de tema, mas eu acredito que tem tudo para ser um sucesso. E sucesso, quando a gente está falando de sucesso, não é like não, gente. Não é notoriedade, não. A gente está falando de conteúdo. A gente está falando transformar vidas. É transformar mentes. Mudar a mesmice que você vive. A verdade é essa. Eu não tenho muito filtro não, tá, Léo? Eu sou... Quem me conhece sabe muito bem. Já percebi. Não tenho filtro. Vamos mudar através aí, o Léo vai estar apresentando mentes. Abre aqui para nós, produção, por favor. Tá aqui, ó. Tá o Mentes de Verdade, esse programa que é um podcast. Nós vamos estar produzindo ele a partir aí de uma próxima data. Nós vamos anunciar, vamos fazer um trabalho para que você conheça. E eu quero chamar você para você vir assistir, porque eu sei que vai sair pérolas, vai sair batatada também, viu, gente? Porque a gente também não é certinho da cabeça, não. Então vai sair aí, tá? E vai ser um prazer, Léo, a gente está batendo um papo aqui, mesa, local da comunhão. Sim. Sempre sim. Vai ser o local da comunhão. Aqui é o Partir do Pão. E assim, os convidados que venham preparados. Sim. Venham preparados, né? Aliás, eu acho que não tem que vir preparado. Eu acho que a beleza é a espontaneidade daquilo que vai acontecer aqui. Eu tô com esse mesmo sentimento, Alexandre, assim. É claro que a gente precisa de ter um norteio de alguma pauta, porque a partir do momento que você traz uma pessoa, é interessante que você deixe ela à vontade. Não adianta você trazer um físico quântico para ele falar de um outro assunto do qual ele não entenda, ou um filósofo para falar de esporte. Não faz sentido isso. Mas a beleza que eu sempre vejo nos podcasts que acompanho e que admiro é exatamente tanto daqui do podcaster, de quem apresenta, quanto do convidado, da fluidez natural daquilo que acontece aqui. E quem tá ouvindo e vendo também percebe isso. Começou a ficar uma coisa muito automatizada, a turma deixa de assistir. Ainda mais hoje com tantas opções. Então a gente quer um ambiente onde quem esteja ouvindo seja participante daquilo que está acontecendo aqui. E que ao ouvir e ver, ele se perceba, isso tem a ver comigo. Eu nem sabia, mas isso tem a ver comigo. Então, tipo o protótipo que a gente sentou, falei assim, Léo, peraí, vai embora não. Vamos sentar, foi isso. Vamos sentar. Tem nada do que isso aqui tava já premeditado. Não vim para conversar com o Alexandre nos bastidores, como é que ia funcionar a nossa agenda. Ele disse, Léo, quer saber de uma coisa? Vamos sentar ali e deixar o assunto fluir. E estamos aqui já para mais de 1 hora conversando. E falando, gente, o que é mais engraçado é que, assim, pode haver pauta? Pode, acho legal você ter pauta. Mas, gente, quando você tem é o que eu falo, uma inteligência cognitiva, você vai começar a falar e vai deixar fluir. Vai fluir. Foi o que você falou, lógico. Eu não vou botar aqui um físico quântico para ele falar a respeito de biologia. Não vou, óbvio. Sim. Vou entrar no assunto dele. Mas uma coisa, pelo amor de Jesus Cristo. Jesus, agora vai ter crente se revirando no túmulo. Não vai ser um programa chato de crente, não, né? Ah, meu amigo.
Me desculpa, inclusive, eu preciso dizer isso logo do ponto de partida, para ninguém ficar enganado aqui, Alexandre. Primeiro que eu acho muito pequeno, e Jesus nunca foi esse cara, se comunicava com todo mundo, inclusive foi morto também por causa disso. Então aqui é um ambiente para todas as pessoas participarem. Acho que inclusive uma turma que talvez não tenha recebido a vacina do evangelho e que está dominado pelo vírus da religião, talvez se sinta até um pouco ofendido. E aí talvez seja melhor que você nem participe aqui, porque você vai ficar chateado de ouvir gente aqui que vai vir sentar aqui. Né? Porque vai sentar gente aqui, Alexandre, de outra crença, de outra fé, de outra percepção religiosa, e que talvez vá dizer coisa que você não goste, talvez diga um palavrão, sim, segundo as conveniências do nosso português, você vai se sentir agredido com isso. Então talvez esse não seja um ambiente pra gente, como diria minha mãe, melindrosa, entendeu? Aqui é um ambiente pra gente que realmente está com as janelas da mente arreganhadas para receber a luz. Eu vou fazer um convite aqui, já de antemão. Eu vou fazer um convite aqui, bem coisa. Se você é um religioso, faz um favor para nós, não assiste não. Não assiste não. Se você é uma pessoa que eu tenho meus dogmas, eu sou dogmático. Eu só sigo o que fala para mim igual um burro. Igual um burro. Só bota lá o cabresto e vambora. Faz favor para nós. Assiste não. Agora, se você quer saber verdade, mas aí é a verdade com V maiúsculo, de Jesus Cristo, tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Duas vezes, inclusive. Então, assim, não aceito não, porque eu creio, meu coração, ele tá pegando fogo, inflamado mesmo. Inflamado não, é inflamejado, né? Por causa desse calor da expectativa do Mentes de Verdade. Porque, assim, há muitos anos que eu venho sonhando com alguém que tenha... eu vou dizer assim, se você não tiver capacidade, o Espírito Santo vai te capacitar para trazer a verdade de maneira simples, crua, secular. Porque tem gente que, sei lá, que mundo, que agora planeta. No secular, se tinha algum religioso ainda, ele saiu agora quando você mandou esse secular. Agora ele desligou. Agora ele saiu. Agora ele saiu. Agora não, assim, não. Secular não dá. Ele não é convertido. Não. Tem medo de ser cancelado, não, né? Cara, eu nasci cancelado, porque eu não sou daqui. Então esse mundo já me cancelou faz tempo. Uma vez que os valores dos quais eu comungo não são daqui. Mas é um medo que eu não tenho, cara, sinceramente, porque eu estou crucificado para esse mundo e esse mundo crucificado para mim, Alexandre. Então, uma coisa hater sempre existiu. Gente que discorda da gente, que não gosta do nosso trabalho ou que não gosta da gente, tem esse direito. Eu não... Jamais, e qualquer pessoa... Você não vai apagar a mensagem dele, de jeito nenhum. Nem bloquear. Não? Deixa ele lá. Pode falar? Pode. Pode xingar? Pode. Fique à vontade. Talvez, se você for criativo aí no seu palavrão, eu até utilize ele aqui para falar de uma outra coisa. Então, fica à vontade para participar. Mas não é para fazer igual... Tem um cara que fala na internet: ô filho de Balaão com Jezabel. Não é esse palavrão não, né? Não. Isso aí, meu amigo. Isso aí é Nesquik. Perto das coisas que provavelmente a gente vai escutar por aqui. Quem dera que me chamassem desses termos aí. Não, é coisa muito mais maledicente. Pessoal, a gente vai ficar por aqui, porque se deixar, a gente vai fazer programa de 5 horas. Dois conversador, meu amigo. E assim, o papo tá muito bom, mas esse aqui foi só um tira-gosto, tá? Aí já vamos falar, acabou de sair mais um, ó. Mais um. Você também não tá ajudando, né, Alexandre? Doutor, aí você fala de tira-gosto, o cara lembra da pinga, da cachaça que ele tomou, que ele toma. E tá assim, mas é um aperitivo para você que tá em casa, mais uma vez, ó. Um aperitivo, daqui a pouco eu vou falar. Esse aí é cachaça. Quanto mais você fala, mais se compromete. Estou me comprometendo. Mas é só para você poder entender a essência do que é um programa
usando a mente, tá? Nada foi combinado, simplesmente sentamos aqui, abrimos o microfone, botamos, ligamos as câmeras e vamos para dentro. E começamos a falar. E é isso. A boca fala do que o coração está cheio, né, Alexandre? Sim. Nós estamos só expondo nosso coração. O mais legal de tudo é que eu, com poucas condições físicas, estou aqui falando com você alegremente, feliz, né? Nós vamos ter oportunidades diversas de gravar mais conteúdo. Sim. E assim, eu estou aqui falando já mais de 1 hora e tanto já, e tem um prazer, Léo, de uma atmosfera criada em torno do pensamento. Eu não lembro se foi Platão ou Sócrates que disse penso, logo existo. Foi o René Descartes. René Descartes, disse penso, logo existo. Então, assim, cara, nós temos que pensar. Temos que pensar. Toda ação existe uma reação. Sem dúvida. Então, assim, ser religioso não leva ninguém a lugar nenhum. Você ser um religioso, ser mais um no meio da multidão. Eu sempre falo com a minha esposa, existe a sardinha e o tubarão. A sardinha vai no meio da multidão, aquele monte de sardinha, um batendo no outro, se escorraçando, nadando todo desengonçado. O tubarão vem lá na dele, chega lá e creu, come a sardinha. Por quê? A pessoa quer ser sardinha ou quer ser tubarão? O tubarão pensa. Ele não age só impulsivamente, vou lá e ataco, não. Ele espreita, quando estou com a fome, peraí, eu vou, onde está a sardinha? Um monte de sardinha, vai lá e abocanha a sardinha. E as religiões têm feito isso, cara. Tem feito isso. Pastores dominantes de sardinha. O cara é um encantador de jumentos. Encantador de jumento. E o cara é o tubarão e tá comendo sardinha, irmão. Tá na hora de... tá saindo um monte de crente aqui, ó. Um monte de crente tá indo embora. Porque eu tô falando. E Sim. vai ter um monte de pastor amanhã me dando cacetada. Não tem problema não, pode bater. Sim. Tá bom? Pode bater. Porque eu já fui pastor religioso. Hoje não, hoje eu sou livre em Jesus. Tô nem aí, eu penso e logo existo. Graças a Deus. E que bom que a nossa mente, né, Alexandre, ela foi visitada por essa graça, porque o culto que Jesus nos pede é um culto racional. Então esse aqui é um ambiente para seres racionais, porque Deus não se sente agredido quando ele é honestamente questionado. Aliás, para todas as questões honestas, Jesus tinha uma resposta sincera, amorosa. O que ele não suportava eram as questões cretinas que ele recebia da ordem dos religiosos. Então, quando vinham intervenções de natureza de prostitutas, de meretrizes, de bêbados... E você falando isso me remeteu, né? Pergunta idiota. A resposta é mais idiota ainda, mas só que Jesus dava uma resposta com uma sinceridade tão grande que quando você falou isso aí, eu lembrei de Pôncio Pilatos. Você é o rei dos judeus? Aí perguntou para Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus podia, sou eu, sou filho de Deus. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Aí ele disse, você quem o diz. E aí? Entendeu? E sendo insistido na pergunta, guardou o silêncio. É que tem hora que as perguntas que a gente recebe são tão idiotas que a melhor resposta que a gente pode dar para elas é o silêncio. Para não ser desrespeitoso, é melhor fazer silêncio. Então, assim, para você que ficou até aqui, até agora, meu muito obrigado. Léo, muito sucesso. Não sucesso do mundo, que não é esse o sucesso que nós estamos falando. Não. Nós estamos falando a respeito do sucesso da graça. Porque não é mérito para o Léo, não é mérito para o Ale que está produzindo, não é mérito para o nome do programa, não é mérito para o podcast. Não, é sucesso para a graça. E essa graça, ela não tem medida, ela não é mensurável. Não. É um rio que quanto mais distante do trono e mais distante do templo ficava, mais furioso ele ia ficando. Foi essa graça que nos abraçou. Às vezes distante
do trono, cara, desse trono religioso que foi criado, onde os pastores se assentam, onde suas cadeiras são cheias de pluma. Então, não, a gente foi encontrado como na parábola, você agora sai pelas encruzilhadas e vai pegando. A gente veio dessa turma que estava nas encruzilhadas. Pois é, e o mais legal de tudo é que você vai ter erudito, simbólico, simplório, tudo no mesmo copo. Então, esse aí, eu acho que não vai ficar mais dúvida para vocês o que vem pela frente, né? Eu acho que está bem esclarecido. E esse aí, vem mais coisas, mas eu acho que esse... Sintetiza, eu acho que quem viu isso, Alexandre, entendeu o curso do rio. Para onde é que a gente está indo, o que é que o Mente de Verdade pretende, o que foi que o Espírito plantou no nosso coração e que agora vai começar a germinar. E a Bíblia diz que de uma semente pequena, uma árvore frondosa nasce. Você sabe uma coisa que, assim, no nosso bate-papo aqui me chamou bastante atenção? Quantidade de palavras de vocabulário que a gente empregou e de maneira simples. Correto. Tem que ser... Comunicação é a arte de ser entendido, né, Alexandre? Se quem tá ali não entende a gente, então a comunicação não teve êxito. Então a gente entende que a profundidade e simplicidade. Jesus foi o homem mais profundo que passou por essa terra. E ao mesmo tempo o homem mais simples. As crianças entendiam o que ele dizia. Os indoutos entendiam o que ele dizia. Os sem formação entendiam o que ele dizia. E mais do que entendiam, se encantavam. Esse homem fala como quem tem autoridade. A verdade é a maior autoridade que o mundo pode ouvir. E é essa autoridade que a gente busca aqui. Não a minha, não a sua. Só existe uma, ele. É a verdade. Isso é verdade. Então, gente, beijo no coração. Agora eu tô mandando beijo no coração porque depois que o meu quase foi, tô beijando o coração de todo mundo e que Cristo abençoe a sua vida, o seu coração de verdade. E é isso, gente. Foi um prazer imenso, assim, nesse protótipo do programa, né? Mas espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para o reino de Deus. E o reino de Deus, ele tem muitas vertentes. E essas vertentes, cabe a ele dirigir da maneira que ele bem entender. Correto. O reino é dele, né? Nós somos servos desse reino. Eu quero agradecer meu amigo Ale, não apenas por esse encontro de hoje, não apenas por esse protótipo de programa, mas por me permitir, por me trazer toda a estrutura e toda a sua capacidade, da sua equipe, da sua esposa, para a gente estar conversando com a turma, gerando um conteúdo relevante para as pessoas. E só eu sei, aqui dentro de mim, quando antes da gente começar, que a esposa do Ale colocou aqui a logo do programa, as coisas que vieram aqui no meu coração, cara, porque eu sou um menino que chegou em Águas Lindas com 9 anos de idade, vivi aqui muitos anos, hoje moro em Taguatinga, mas Águas Lindas é a cidade da minha mãe, cidade de grandes amigos, e poder estar aqui, cara, vivendo esse momento, como diria o Roberto Carlos, vivendo esse momento lindo. E aí, semana passada a gente desencontrou, mas você encontrou um grande amigo que é o Jonathan. Exato. Jonathan é uma figuraça. Querido. É um menino querido. E gosta demais de ti. Ele é um menino assim... cara, a gente, desde o primeiro dia que a gente se encontrou, a gente fala de tudo. Até de anime, falamos de tudo. Então, assim... Iluminado, um menino de um coração fora do comum. Uma alma que eu aprendi a gostar de graça. É um amigo que o reino me deu, desses chegados, tanto quanto um irmão, que a gente divide a alma um com o outro. E toda vez que eu encontro... Ele ficou muito feliz. Olha que interessante você falar dele. Foi a primeira pessoa que eu falei sobre o podcast, assim, depois que eu conversei contigo, que a coisa tava, agora vai, tá tudo certo. Ele foi a primeira pessoa que eu disse, cara, te mostrar aqui, mostrei a logo pra ele, falei, vamos começar. Ele ficou muito feliz exatamente também por esse encontro, porque ele é meu amigo, seu amigo. E o reino é feito de amigos, Alexandre. Então, obrigado pela tua amizade, cara, por me dispor esse espaço aqui. Eu tenho certeza, por conta da graça de Jesus. A gente já se despediu umas 10 vezes, mas é assim, gente. O Espírito Santo faz o que ele quiser, da maneira que ele quiser. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fui, gente. Tchau. Valeu.